Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para mais um vídeo discutindo assuntos relacionados ao desenho. Dessa vez eu pensei em falar um pouco sobre o desenho enquanto uma presença verdadeira, né? O que eu penso sobre isso, né? O desenho ser essa presença que diz muito sobre a gente, né? E o quanto que a gente pode estar de peito aberto, né? Para essa experiência, né? E trouxe alguns trabalhos também para dividir com vocês, que falam um pouco disso, né? O que significa na prática o desenho enquanto uma presença verdadeira. Eu acho que esse assunto, esse tema, na verdade, ele é muito amplo. Não, a princípio eu acredito que não exista nenhuma leitura específica sobre isso, né? Mas a gente vai pescando num autor ou em outro, né? Ao longo da nossa trajetória e vai construindo uma ideia sobre desenho que na verdade é a junção de muitas outras ideias de outros autores, né? Autores que na verdade nem são do desenho às vezes, né? Às vezes são filósofos, escritores. Falar sobre uma presença verdadeira no desenho é como se a gente pudesse falar de uma presença verdadeira em qualquer lugar, né? Uma presença verdadeira nas relações, uma presença verdadeira no trabalho, uma presença verdadeira com os nossos estudos, uma presença verdadeira também no desenho. Eu acho que tudo começa quando a gente assume essa presença verdadeira como se fosse um caminho do coração, que é um termo do Carlos Castaneda, um autor que eu gosto bastante. Não li todos os livros dele, mas uma das coisas que ficou marcado é esse caminho do coração, né, que é o caminho da verdade. Se você se você tem isso enquanto um incentivo, digamos assim, né, enquanto uma, uma função que você precisa exercer, assim, é uma escolha que você fez, essa escolha ela tem que estar muito pautada no quão verdadeiro isso é para você, né? Por isso que é um caminho do coração. Se ele não for suficientemente verdadeiro, você tem a obrigação, o direito de mudar e tudo bem, né? E tá tudo bem. Quando eu falo de uma presença verdadeira no desenho, eu estou falando do nosso grau de disposição para estar atuando ali naquele desenho. Quando a gente vai desenhar, a gente não desenha nada que esteja fora da gente. A gente desenha o que tem dentro da gente. Acho que eu já comentei isso. Se a gente vai fazer qualquer desenho, isso que a gente está colocando no papel é fruto de uma, digamos assim, de uma organização nossa que marca uma certa identidade. Então, quando a gente vai desenhar, por mais que a gente esteja desenhando uma cadeira, fazendo uma ilustração, fazendo um modelo vivo, tudo que a gente coloca no papel tem a ver mais em como a gente conduz essas coisas que estão dentro da gente, como é que a gente organiza isso dentro da gente para poder realizar o desenho, do que necessariamente
fazer aquele desenho, fazer aquele modelo vivo. É claro que isso é um objetivo. O objetivo é produzir o desenho, seja ele modelo vivo, seja ele uma ilustração ou desenho de uma cadeira. Esse é o objetivo. Mas para a gente poder chegar nesse ponto, é muito importante que a gente consiga estabelecer uma relação com aquilo que nos constitui, né? E essa relação ela precisa ser estabelecida para que não atrapalhe o processo do desenho. Vou dar um exemplo. Se a gente é muito ansioso, essa ansiedade ela aparece no desenho. Por isso que o desenho é algo que está dentro da gente. A gente não desenha algo que está fora. A gente desenha a gente mesmo. Por mais que eu esteja desenhando um modelo vivo, o que estabelece a minha relação com esse ofício, com esse trabalho, é a maneira como eu organizo as inquietações que acontecem dentro de mim ao longo desse processo. Então, se eu sou muito preguiçoso, se eu sou muito ansioso, se eu sou muito nervoso ou se eu sou muito calmo, isso tudo vai transparecer no desenho. Ou seja, o desenho acaba sendo uma manifestação do que é a gente, né? Se você se considera uma pessoa, digamos assim, muito ansiosa e você vai fazer o desenho, essa ansiedade ela aparece de maneira gráfica no papel. Se eu estou fazendo um modelo vivo, por exemplo, e sou muito ansioso, o desenho desse modelo vivo ele vai dizer exatamente o grau da nossa ansiedade, certo? Bom, e o que seria uma presença verdadeira diante disso, né? Uma presença verdadeira seria a gente, de certa maneira, tentar reconfigurar essas sensações, né, que vêm com a gente quando começamos a desenhar. É a gente reconfigurar isso. O que significa? O que significa? Significa que se a gente vai desenhar e a gente sabe que a gente é ansioso, que nós somos ansiosos, no momento de desenhar você precisa criar condições ali sensíveis, né? Condições emocionais para poder burlar essa ansiedade, para que o desenho seja o mais próximo de uma experiência de liberdade. Se você é muito eufórico, ou se você é muito preguiçoso, se você, enfim, quando você vai desenhar, isso vem na hora, no momento de desenhar. Essa preguiça ou essa ansiedade, essa angústia, ela vai surgir no momento de desenhar. E o mais interessante é você poder conduzir essas sensações de uma maneira que elas vão te beneficiar, não te atrapalhar. Criar condições de passar por cima, às vezes, desses sentimentos todos que em alguns momentos eles travam o seu caminho, né? O seu caminho no desenho. Eles te trazem muita dificuldade, né? Então, quando você vai desenhar um modelo vivo, por exemplo, o que está no papel deve ser justamente aquilo que você consegue ultrapassar enquanto uma inquietação sensível, né, dentro de você. É como se você estivesse lutando contra você mesmo, assim. Entende? Porque senão você abandona o desenho, você apaga, você joga fora, você desiste, né? E o importante dessa atividade é que você consiga chegar até o final, né? Então, uma presença verdadeira seria a nossa disponibilidade de enfrentar esse desafio, que é um desafio imposto pela gente, por a gente, né? Pela gente mesmo, assim.
quando a gente vai desenhar, uma presença verdadeira significa que a gente está se colocando disponível para essa experiência, que não é uma experiência muito fácil. É uma experiência que fala de uma dificuldade que a gente tem de lidar com aquilo que nos constitui, assim, e que a gente queria que estivesse longe da gente às vezes, né? Se a gente é muito... Se a gente sente uma angústia, por exemplo, quando vai produzir o desenho, essa angústia está ali para poder mostrar que é preciso ultrapassar ela, né? Passar por cima dela. Porque senão o desenho ele acaba sentindo os efeitos disso, né? Isso é muito interessante, né? Como a gente vira refém da gente mesmo. Quando vai fazer um desenho, a gente acaba sendo prisioneiro de todas essas sensações que surgem no momento que a gente vai trabalhar com algo que a princípio é desconhecido, né? E a gente precisa criar condições para poder ultrapassar esses sentimentos todos. Um caminho do coração, assim, uma presença verdadeira no desenho, diz muito sobre como é que o desenho pode ensinar a gente, né? A gente tem uma certa presunção de achar que domina, né, o desenho. Na verdade, é o desenho que precisa dominar a gente. Porque o desenho vai nos mostrar caminhos que precisam ser encarados de verdade. A gente não tem que fazer desaparecer esses caminhos. Esses caminhos estão ali para nos indicar alguma coisa, né? Então, uma presença verdadeira é justamente o nosso envolvimento com todas as indicações que o desenho mostra para gente. Quando a gente vai desenhar assim, essa presença verdadeira, ela nos ajuda a percorrer um caminho que o desenho indica pra gente e que a gente verdadeiramente está disposto a trilhar esse caminho, né? Uma presença verdadeira é isso, é o quanto que a gente consegue se misturar com essa experiência do desenho e não achar que já vai desenhar sabendo tudo, entendeu? Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? Quando a gente vai desenhar, a gente sabe muito pouco. Na medida que a gente vai avançando, o desenho vai mostrando pra gente o que a gente precisa fazer. E a presença verdadeira é essa. A presença verdadeira, na verdade, é um movimento que tenta quebrar uma certa presunção nossa, né, de achar que já sabe tudo, que domina tudo. Na verdade, a gente não domina é nada. A gente não domina é nada. Então, a presença verdadeira é isso, né? Essa disponibilidade para aquilo que o desenho tem para oferecer para a gente. Eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que eu fiz com gilete e papel encharcado de água, muita água. E talvez esses sejam bons exemplos que mostram essa presença verdadeira diante da dificuldade que foi fazer esses trabalhos, né, numa superfície totalmente encharcada, né? Então eu tive que estabelecer essa presença verdadeira ali
para o desenho acontecer, que é o momento da gente estar desarmado. Essa é uma boa palavra, desarmado. Então, eu pego um papel, faço um desenho a lápis, molho esse papel com bastante água, muita, muita água. Pego uma gilete, molho no nanquim e começo a fazer o desenho. Quando a ponta da gilete molhada com nanquim encosta no papel molhado, a tinta espalha. Esse é um momento muito desesperador, porque a água é uma coisa muito difícil de controlar. E a mancha, ela vai percorrendo toda a superfície do papel e você precisa controlar essa mancha, né? Mas isso acaba se tornando uma batalha entre você e a mancha, né? Porque a água, quando ela está com o nanquim, ela meio que vai guiando o nanquim para onde ela quiser. E aí tem aquilo que a água determina e aquilo que você quer determinar, porque você quer fazer um desenho ali. E como é que você vai trazer essa mancha em benefício do desenho? Como é que você vai fazer com que essa mancha, numa superfície cheia de água, seja beneficiada pelo um controle que você vai estabelecer ali, assim, né? Então é um acordo, né, que você vai fazendo ao longo do processo, né? Porque muitas vezes quem manda é a mancha, né? E você vai simplesmente corresponder ao que a mancha está indicando para você. Eu vou mostrar uns desenhos que eu acho que fica bem evidente, assim, o que eu estou querendo dizer. Olha só. Olha aqui. Essa quantidade de manchas que tem o desenho, ela aconteceu por conta da água, do excesso de água e da quantidade de tinta de nanquim que eu ia colocando nesse espaço. Olha só. E eu ia controlando essas manchas com papel toalha. Ia eliminando um pouco da água, ia colocando um pouco mais de água quando o papel secava. E eu fui construindo essas manchas com gilete. Ó, tem uns detalhes da gilete aqui no nariz, das linhas, né? Essas manchas que eu fazia como se fosse uma espátula, usando a gilete como se fosse uma espátula. Certo? Depois eu fiz esse azul no fundo para criar um contraste. Ó. Certo? Vou mostrar mais um aqui, que é fruto também, é a mesma técnica. Olha só. Ó. Isso aqui não estava planejado. Então eu tive que fazer com que essa mancha beneficiasse todo o desenho. Assim como essa, assim como essa, assim como essa, assim como outras manchas que tem no rosto, aqui por exemplo, né? Então, o que seria uma presença verdadeira diante de um desenho como esse? Seria estar muito disponível para os acasos que vão acontecendo. Não achar que você tem a resposta para tudo, né? A presença verdadeira é como se fosse uma presença vazia e que você vai se enchendo da experiência na medida em que ela vai acontecendo. A presença verdadeira é uma presença que está muito, que começa muito do nada, entendeu? Uma presença verdadeira é aquela que a gente começa como se a gente estivesse começando pela primeira vez. Essa é uma presença verdadeira, entendeu? Sem preconcepções, sem achar que já sabe tudo, né? Essa então é a presença verdadeira.
de você estar disponível para essa experiência, como se fosse uma coisa totalmente nova na sua vida. Certo? Vou mostrar um outro desenho. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui são as manchas que vão acontecendo aqui, ó. Ó. As manchas que vão acontecendo, que vão aparecendo para mim quando eu encosto a gilete molhada com o nanquim, né? Uma superfície muito aguada. E aí eu vou tentando controlar isso tudo para que o desenho surja de verdade, sim. O objetivo é fazer o desenho, é chegar até o final. Olha só, mais de perto. Certo? Ó, um outro desenho também com a mesma técnica. Consegue entender o que seria uma presença verdadeira diante de um desenho como esse? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu fui construindo, digamos assim, sem nenhuma expectativa, digamos, né? É claro que eu queria que ficasse um desenho legal, bem feito, bem construído, mas sem expectativas, né? O que foi me guiando foi a água, a mancha de nanquim e a gilete. E o papel toalha também, que ia tirando um pouco dos excessos. Olha. Olha só. Acho que dá para ver bem, né? Aqui eu tinha feito um desenho. Depois que o desenho ficou pronto, depois que o desenho tinha ficado pronto, eu coloquei mais água e mais tinta, mais nanquim. Então ele foi cobrindo algumas áreas que já estavam prontas, que eu queria que o desenho tivesse esse aspecto. Olha, olha a mancha aqui, ó, que eu fiz ela virar um fundo. Certo? Tem mais um desenho para mostrar, eu vou mostrar para vocês, mas eu só queria dizer isso, assim, que essa experiência, né, que fala sobre uma presença verdadeira, ela tem que ser uma experiência de disponibilidade mesmo, sabe? Uma maneira da gente poder começar o trabalho sem nada que possa fixar o nosso pensamento numa determinada coisa, sabe? Como se tivesse uma imagem fixa para resolver e a gente vai tentar resolver essa imagem que está na nossa cabeça. O que a gente precisa fazer é sair dessa idealização. Uma presença verdadeira fala muito sobre isso, né? Fala sobre o quanto que você está entregue para essa experiência. O quanto você está entregue. Se você molha um papel e vai trabalhar com o nanquim em cima dele, o quanto que você está entregue para isso? Sem fugir, sem correr, sem chorar. Sem chorar, sem entrar em desespero. Então, quanto que você tem que estar entregue ali? Né? Um papel todo molhado e você vai trabalhar com a gilete, nanquim por cima disso e aquela mancha vai se espalhar. Então não tem outra maneira, porque se você estiver muito enrijecido, muito convicto de certas coisas, você não consegue fazer o desenho. Né? Porque o desenho não vai corresponder com essas convicções que você tem dentro de você. Não vai corresponder. Ele vai virar, ele é outra coisa, que tem muito mais a ver com uma liberdade do que com uma prisão, porque às vezes essas convicções elas nos aprisionam muito, né? Então o desenho precisa ser uma prática de liberdade. A presença verdadeira fala sobre liberdade, o quanto que a gente consegue praticar ela no desenho, né? Sem convicções, sem predeterminações, sem idealizações, apenas
você, o papel e a água e o nanquim, certo? Aqui, ó, o último desenho. Olha só. É um desenho estranho, né? Eu acho super bonito isso. Um desenho esquisito, meio tétrico. Tá vendo? Ó, isso tudo é efeito, ó, aqui. Tudo isso é efeito do nanquim na água. E como é que eu vou controlando isso com papel toalha e a própria Gillette mesmo com nanquim. Olha só. Dá para chegar um pouquinho mais perto. Aqui. Certo? Vou mostrar mais um pouquinho desse que eu acho que eu mostrei pouco. Olha só. Ó. Então eu aconselho vocês, em algum momento, trabalhar com a Gillette cega, tem que cegar a Gillette, numa superfície com bastante água. Se você tiver ainda um certo receio, um medo, né, de fazer o trabalho, trabalha com papel úmido, não precisa estar muito encharcado de água. Trabalha com papel úmido e se você não quiser usar a Gillette, né, por uma dificuldade técnica, né, trabalha com pincel, numa superfície totalmente molhada. É o princípio da aquarela, né? Uma superfície molhada, você com o pincel e o nanquim vai construindo as manchas. Depois, mais pra frente, você vai aumentando a quantidade de água, certo? Eu acho que é um bom exercício de desapego, você vai ter muita taquicardia, seu coração vai acelerar. Seu coração vai acelerar, mas eu acho que isso é importante. Isso acontece comigo até hoje, não é porque eu tenho esse domínio que eu tô livre dessas coisas. Não, mas acontece comigo. Mas eu gosto, essa é a diferença. Eu gosto desses desafios todos. Eu estou muito entregue para essa experiência. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver no próximo vídeo e vamos conversar mais sobre desenho. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, abração.